Encontro ao amanhecer. Eram os últimos dias do Império. A minúscula nave estava muito longe da pátria, e quase a 100 anos-luz da grande nave-mãe, prosseguindo a sua busca por entre as estrelas mal arrumadas, na borda da Via Láctea. Mas mesmo ali não conseguia escapar à sombra que pairava sobre a civilização. Sob essa sombra, detendo-se de vez em quando no seu trabalho para perguntar a si mesmos o que se passaria nos seus lares distantes, os cientistas do levantamento galáctico continuavam a executar a sua tarefa interminável. A nave tinha apenas 3 ocupantes, mas entre eles transportavam o conhecimento de muitas ciências, e a experiência de meia-vida no espaço. Após a longa noite interestelar, a estrela que se encontrava diante deles aquecia-lhes os espíritos, à medida que avançavam na direção do seu clarão. Um pouco mais dourada, um pouco mais brilhante que o sol, que agora lhes parecia uma lenda da infância. Sabiam, através da experiência passada, que a possibilidade de ali encontrarem planetas era superior a 90%, e, de momento, esqueceram todo o resto, na excitação da descoberta. Encontraram o primeiro planeta poucos minutos depois de terem parado para descansar. Era um gigante, de um tipo conhecido, demasiado frio para a vida protoplásmica e provavelmente não dotado de superfície estável. Por isso voltaram à sua busca para o lado do Sol e acabaram por se ver recompensados. Era um mundo que os fazia sentir saudades da pátria, um mundo onde tudo parecia misteriosamente familiar. Apesar de não ser absolutamente igual. 2 grandes massas de terra flutuavam em mares de um verde azulado, com calotas geladas em ambos os polos. Havia algumas regiões desérticas, mas a maior parte do planeta era obviamente fértil. Mesmo à distância, os sinais de vegetação eram inconfundivelmente nítidos. Observaram avidamente a paisagem em expansão à medida que penetravam na atmosfera, na direção do meio-dia nos subtrópicos. A nave desceu através de céus sem nuvens, dirigindo-se a um grande rio, controlou a queda com um impulso de energia silenciosa e pousou entre as ervas altas, à beira do rio. Ninguém se moveu, nada podiam fazer antes que os instrumentos automáticos tivessem terminado a sua tarefa. Depois uma campainha ressoou levemente e as luzes do painel de comando acenderam-se, num caos cheio de significado. O capitão Altman pôs-se de pé, com um suspiro de alívio. Estamos com sorte, disse. Podemos sair sem proteção se os testes patogênicos forem satisfatórios. Que conclusões você tirou deste local enquanto descemos, Bertrand? Geologicamente estável, sem vulcões em atividade, pelo menos. Não vi sinais de cidades, mas isso nada prova. Se existir uma civilização aqui, poderá ter ultrapassado essa fase. Ou não a ter atingido ainda. Bertrand encolheu os ombros. Qualquer das hipóteses é provável. Talvez levemos algum tempo a descobri-lo, num planeta deste tamanho. Mais tempo do que temos, disse Clindar, olhando para o painel de comunicações que os ligava à nave-mãe e daí ao coração ameaçado da galáxia. Por momentos houve um silêncio sombrio. Depois Clindar dirigiu-se ao painel de comandos e apertou numa série de botões, com automática experiência. Com um leve ranger, uma seção do casco deslizou e o 4º membro da tripulação saiu da nave e penetrou no novo planeta, fletindo os membros de metal e ajustando os servomotores à gravidade não habitual. No interior da nave acendeu-se uma tela de televisão, revelando uma longa vista de ervas ondulantes, algumas árvores a meia distância, e um vislumbre do grande rio. Clindar apertou um botão e a imagem deslizou através da tela, quando o robô voltou a cabeça. Para que lado vamos? Perguntou Clindar.
Vamos observar aquelas árvores, respondeu Altman. Se houver vida animal, é lá que a encontraremos. Olhem! Exclamou Bertrand. Uma ave. Os dedos de Clindar voaram sobre o teclado, a imagem centrou-se no ponto minúsculo que tinha aparecido subitamente à esquerda da tela, e ampliou-se rapidamente, à medida que a câmera do robô entrava em ação. Tem razão, disse. Penas, bico, já bastante elevado na escala evolutiva. Este lugar parece prometer. Vou pôr a câmara em funcionamento. O movimento oscilante da imagem à medida que o robô avançava não os incomodava, tinham se habituado a isso havia muito. Mas nunca se tinham habituado àquela exploração remota, quando todos os seus impulsos lhes gritavam que saíssem da nave, corressem pela relva e sentissem o vento assoprar-lhes no rosto. Contudo, isso seria correr um risco excessivo, mesmo num mundo que parecia tão belo como aquele. Havia sempre uma caveira oculta por trás do rosto sorridente da natureza. Animais selvagens, répteis venenosos, atoleiros, a morte podia deparar-se ao explorador incauto sob mil disfarces. E o pior de tudo eram os inimigos invisíveis, as bactérias e os vírus contra os quais a única defesa só se poderia encontrar a 1000 anos-luz de distância. Um robô poderia rir-se de todos esses perigos e mesmo que, como por vezes sucedia, encontrasse um animal suficientemente poderoso para o destruir, bem, as máquinas podem sempre ser substituídas. Nada encontraram no caminho por entre as ervas. Se alguns animais pequenos tinham sido perturbados pela passagem do robô, conservaram-se fora do seu campo de visão. Clindar tornou mais lento o progresso do robô ao aproximar-se das árvores, e os observadores dentro da nave espacial recuaram involuntariamente quando os primeiros ramos pareceram vir bater-lhes nos olhos. A imagem escureceu, por momentos, enquanto os comandos se ajustavam a uma iluminação mais fraca, e depois voltou à normalidade. A floresta estava cheia de vida. Espreitava entre a vegetação rasteira, trepava pelos ramos, voava pelos ares. Fugia, guinchando e tagarelando entre as árvores, diante do robô. E as câmaras automáticas iam registrando as imagens que apareciam na tela, recolhendo material para ser analisado pelos biólogos, quando a nave regressasse à base. Clindar soltou um suspiro de alívio quando as árvores começaram subitamente a espaçar-se. Era um trabalho exaustivo, impedir que o robô chocasse contra os obstáculos, na sua deslocação pela floresta, mas em terreno aberto, ele poderia tomar conta de si próprio. De repente, a imagem tremeu, como se tivesse sofrido uma martelada, ouviu-se um estrondo metálico rangente, e toda a paisagem deslizou vertiginosamente para cima, quando o robô caiu. Que foi? Perguntou Altman. Tropeçou em algo. Não, disse Clindar sombriamente, fazendo voar os dedos pelo teclado. Qualquer coisa o atacou por detrás. Espero que, ainda posso controlá-lo. Fez o robô sentar-se e voltou-lhe a cabeça. Não levaram muito tempo a descobrir a causa do problema. A poucos centímetros de distância, agitando a cauda furiosamente, encontrava-se um enorme quadrúpede, com dentes ferozes. Naquele momento estava, obviamente, a tentar decidir se devia atacar de novo. Lentamente, o robô pôs-se de pé e, quando o fez, o enorme animal agachou-se para saltar. Surgiu um sorriso no rosto de Clindar, sabia como enfrentar aquela situação. Pousou o polegar na tecla raramente utilizada que dizia sirene. Ecoou pela floresta o horrível grito ondulante do alto-falante oculto no robô, e este avançou no encontro do adversário, agitando os braços à sua frente.
O animal, assustado, quase caiu para trás ao tentar voltar-se, e, em poucos segundos, tinha desaparecido da vista. Agora suponho que vamos ter de esperar algumas horas até todos saírem dos esconderijos de novo, disse Bertrand, pesaroso. Não sei muito de psicologia animal, interrompeu Altman, mas é normal atacarem uma coisa que lhes é completamente desconhecida. Alguns atacam tudo o que se move, mas isso não é vulgar. Normalmente, atacam apenas para obter alimento, ou seja, tiverem sido ameaçados. Onde é que queres chegar? Pretendes sugerir que existem outros robôs neste planeta? Claro que não. Mas o nosso amigo carnívoro poderá ter confundido o nosso aparelho com um bípede mais comestível. Não achas esta abertura na selva um caminho aberto? Nesse caso, disse Clindar prontamente, vamos segui-lo e descobrir. Estou cansado de evitar as árvores, mas espero que mais nada salte outra vez sobre nós, faz-me mal aos nervos. Tens razão, Altman, disse Bertrand pouco depois. É sem dúvida um caminho. Mas isso não significa inteligência. Afinal, os animais. Deteve-se no meio da frase e, no mesmo instante, Clindar fez parar o robô. O caminho terminara subitamente numa vasta clareira, ocupada, na sua quase totalidade, por uma aldeia de frágeis cabanas. Estava cercada por uma paliçada de troncos, obviamente para defesa contra o inimigo que, naquele momento, não os ameaçava, porque os portões estavam totalmente abertos e, por detrás deles, os habitantes da aldeia dedicavam-se pacificamente às suas tarefas. Durante longos minutos, os 3 exploradores fitaram a tela em silêncio. Depois, Clindar estremeceu um pouco e observou. Extraordinário! Poderia ser o nosso próprio planeta, há 100.000 anos. Sinto-me como se tivéssemos recuado no tempo. Não há nada de estranho nisto, disse o prático Altman. Afinal, descobrimos quase uma centena de planetas com o nosso tipo de vida. Sim, retorquiu Clindar. Uma centena em toda a galáxia. Continuo a achar estranho que isto suceda a nós. Bom, tinha de acontecer a alguém, disse Bertrand filosoficamente. Entretanto, temos de elaborar o nosso método de contacto. Se mandamos o robô à aldeia, causamos o pânico. Isso, declarou Altman, uma declaração muito aquém do que pode suceder. O que teremos de fazer é apanhar um nativo sozinho e demonstrar-lhe que somos amigos. Esconde o robô, Clindar, em algum lugar na floresta, de onde possamos observar a aldeia sem sermos vistos. Temos à nossa frente uma semana de antropologia prática. Os testes biológicos demoraram 3 dias para revelar que seria seguro abandonar a nave. Mesmo nessa altura, Bertrand insistiu em sair sozinho, isto é, sem contar com a companhia do robô. Com um aliado como aquele, não tinha medo das maiores feras do planeta, e as defesas naturais do seu corpo podiam enfrentar os micro-organismos. Isso, pelo menos, tinham garantido os analistas, e, considerando a complexidade do problema, era extraordinário como eles cometiam tão poucos erros. Manteve-se no exterior durante 1 hora, gozando prudentemente esse prazer, enquanto os companheiros o observavam cheios de inveja. Seriam necessários mais 3 dias para terem a certeza absoluta de poderem seguir o exemplo de Bertrand. Entretanto, ocupavam-se a observar a aldeia através das lentes do robô, e a registrar tudo o que podiam com as suas câmeras. Durante a noite tinham deslocado a nave espacial escondida nas profundezas da floresta, porque não queriam ser descobertos antes de estarem preparados. Entretanto, as notícias da pátria eram cada vez piores.
Embora a distância, ali, nos limites do universo, afrouxasse o impacto, sentiam-nas pesadamente nas suas mentes e, por vezes, invadia-os uma sensação de inutilidade. Sabiam que, a qualquer momento, poderia chegar o sinal de regresso, quando o Império convocasse os seus últimos recursos. Mas até essa altura, prosseguiam no seu trabalho, como se o puro conhecimento fosse a única coisa importante. 7 dias depois da aterrissagem estavam prontos para fazer a experiência. Conheciam agora os caminhos que os selvagens utilizavam quando iam caçar, e Bertrand escolheu um dos menos frequentados. Depois colocou uma cadeira no meio do caminho e sentou-se, a ler um livro. Não era, evidentemente, tão simples como isso. Bertrand tinha tomado todas as precauções possíveis. Escondido entre a folhagem, a 50 metros de distância, o robô observava-o através das suas lentes telescópicas, e tinha na mão uma arma pequena mas mortal. Controlando-o da nave espacial, com os dedos pousados sobre o teclado, Clindar estava à espera, para fazer o que fosse necessário. Este era o lado negativo do plano, o positivo era mais óbvio. Aos pés de Bertrand encontrava-se a carcaça de um pequeno animal de cornos que ele esperava que fosse uma oferenda aceitável para qualquer caçador que por ali passasse. 2 horas mais tarde, o rádio do seu capacete sussurrou um aviso. Muito calmamente, apesar de sentir o sangue a pulsar-lhe nas veias, Bertrand pôs o livro de lado e olhou para o caminho. O selvagem avançava, muito confiadamente, balançando uma lança na mão direita. Deteve-se por momentos ao ver Bertrand e depois avançou mais cautelosamente. Tinha percebido que nada havia a temer, porque o estranho era de pequena estatura e estava obviamente desarmado. Quando apenas os separavam uns 5 metros, Bertrand sorriu-lhe tranquilizadoramente e pôs-se lentamente de pé. Baixou-se, pegou na carcaça do animal, e avançou para o outro com ela nas mãos, como uma oferenda. O gesto teria sido compreendido por qualquer criatura em qualquer mundo, e ali também foi compreendido. O selvagem aproximou-se, pegou no animal, e colocou-o facilmente sobre o ombro. Por momentos os seus olhos cravaram-se em Bertrand, com uma expressão insondável, depois voltou-se e dirigiu-se à aldeia. Olhou 3 vezes para trás, para ver se Bertrand o seguia, e, de cada vez, Bertrand sorriu-lhe e acenou-lhe, para o tranquilizar. Todo este episódio durou pouco mais de 1 minuto. Como o primeiro contato entre 2 raças tinha decorrido sem dramas, embora não sem dignidade. Bertrand não se moveu antes de ver o outro desaparecer. Depois descontraiu-se e falou pelo microfone. Foi um bom princípio, disse, jubilante. Ele não ficou absolutamente nada assustado, nem sequer desconfiado. Penso que vai voltar. Ainda parece bom demais para ser verdade, disse a voz de Altman ao seu ouvido. Eu esperava que ele ficasse assustado ou se mostrasse hostil. Tu terias aceitado um presente tão generoso de um estranho com aspecto esquisito, tão despreocupadamente. Bertrand regressava lentamente à nave. O robô tinha saído do seu esconderijo e o seguia a alguns passos atrás. Eu não, respondeu, mas eu pertenço a uma comunidade civilizada. Os selvagens totais podem reagir aos estranhos de muitas maneiras diferentes, conforme as suas experiências anteriores. Suponhamos que esta tribo nunca teve inimigos. Isso é muito possível, num planeta grande, mas escassamente povoado. Nesse caso, devemos esperar deles curiosidade, mas não medo. Se esta gente não tem inimigos, perguntou Clindar, que já não estava ocupado a controlar o robô,
por que é que construíram uma paliçada em volta da aldeia? Referia-me a inimigos humanos, replicou Bertrand. Se isso for verdade, a nossa tarefa fica imensamente simplificada. Pensas que ele vai voltar? Evidentemente. Se for tão humano como eu penso, a curiosidade e a ganância hão de fazê-lo voltar. Dentro de poucos dias seremos grandes amigos. Observado desapaixonadamente, aquilo tornou-se um hábito extraordinário. Todas as manhãs, o robô ia caçar, sob a direção de Clindar, até se transformar no mais mortal assassino da selva. Depois, Bertrand aguardava até que Ian, que era o mais próximo que conseguiam pronunciar do seu nome, aparecesse, caminhando confiadamente, no local habitual. Chegava todos os dias à mesma hora, e vinha sempre sozinho. Os outros discutiram esse aspecto da questão, desejaria ele guardar só para si a sua grande descoberta e assim ficar com todo o crédito pelas suas proezas sobre as suas caças. Se assim fosse, revelava uma inesperada inteligência e astúcia. A princípio, Ian afastava-se imediatamente com a sua oferta, como se tivesse receio que uma pessoa que lhe fazia uma oferenda tão generosa pudesse mudar de ideia. Em breve, porém, como Bertrand esperava, foi induzido a permanecer algum tempo com simples truques de magia e apresentação de tecidos e cristais de cores vivas, que lhe produziam um encantamento infantil. Finalmente, Bertrand conseguiu travar com ele longas conversas, que foram todas gravadas, além de serem filmadas através dos olhos do robô oculto. Um dia, os filólogos poderiam analisar aquele material, por agora Bertrand podia apenas descobrir o significado de alguns verbos e substantivos simples. O que tornava esse trabalho mais difícil era o facto de Ian não só usar termos diferentes para designar a mesma coisa, como por vezes também se servir da mesma palavra para designar coisas diferentes. Entre estas entrevistas diárias, a nave deslocava-se até paragens distantes, observando o planeta do ar e pousando, por vezes, para fazer observações pormenorizadas. Embora tivessem deparado com outros aldeamentos humanos, Bertrand não fez tentativa alguma para entrar em contato, pois era fácil verificar que todas tinham mais ou menos o mesmo nível cultural da gente de Ian. Bertrand pensava muitas vezes que tinha sido realmente uma partida de mau gosto por parte do destino que uma das poucas raças verdadeiramente humana da galáxia tivesse sido descoberta precisamente naquela altura. Pouco tempo antes, teria sido um acontecimento de suprema importância. Naquele momento a civilização encontrava-se sob demasiada pressão para se preocupar com aqueles primos selvagens, à espera, no alvorecer da história. Só quando Bertrand adquiriu a certeza de fazer parte da vida diária de Ian resolveu apresentar-lhe o robô. Estava a mostrar um caleidoscópio a Ian quando Clindar fez aparecer o robô, a caminhar pela relva com a sua última vítima pendurada num dos braços de metal. Pela primeira vez, Ian mostrou algo semelhante ao medo, mas descontraiu-se ao escutar as palavras tranquilizadoras de Bertrand, embora continuasse a fitar o monstro que avançava para eles. Este parou a certa distância e Bertrand avançou ao seu encontro. Quando chegou junto dele, o robô ergueu os braços e entregou-lhe o animal morto. Bertrand recebeu-o solenemente e levou-o a Ian, cambaleando um pouco sob a carga pouco habitual. Bertrand daria muito para saber o que Ian estaria a pensar quando aceitou a oferta. Estaria a tentar descobrir se o robô seria senhor ou escravo. Talvez essas concepções ultrapassassem o seu alcance. Para ele, o robô talvez fosse apenas outro homem, um caçador amigo de Bertrand. A voz de Clindar, levemente mais forte que uma voz normal, saiu do alto-falante do robô.
É extraordinário como ele nos aceita tão calmamente. Pensas que nada o assusta? Continuas a avaliá-lo pelos nossos padrões, respondeu Bertrand. Lembra-te de que a psicologia dele é totalmente diferente, e muito mais simples. Agora que tem confiança em mim, tudo aquilo que eu aceitar não o preocupa. Será que isso se aplica a toda a sua raça? Inquiriu Altman. Não é seguro avaliar através de um único espécime. Quero ver o que sucede quando levarmos o robô até a aldeia. Olá! Exclamou Bertrand. Isso surpreendeu-o. Nunca ouviu uma pessoa que falasse com duas vozes. Pensas que ele adivinhará a verdade quando nos conhecer? Disse Clindar. Não. O robô será pura magia para ele, mas não será extraordinário que o fogo e o relâmpago e todas as outras forças que já fazem parte da sua vida. Bem, que fazemos a seguir? Perguntou Altman, um pouco impacientemente. Vais trazê-lo à nave, ou vais primeiro à aldeia? Bertrand hesitou. Não quero andar depressa demais. Já conheces os acidentes que ocorreram com as raças estranhas quando experimentamos isso. Vou deixá-lo pensar no caso e, quando voltarmos amanhã, vou tentar persuadi-lo a levar o robô à aldeia. Na nave escondida, Clindar reativou o robô e colocou-o de novo em movimento. Tal como Altman, estava a ficar impaciente com aquelas precauções excessivas, mas, nos assuntos relacionados com as formas de vida alienígenas, era Bertrand o perito, e eles tinham de obedecer às suas ordens. Havia alturas em que quase desejava ser um robô, despido de sentimentos ou emoções, capaz de observar com o mesmo desinteresse a queda de uma folha ou o agonizar do mundo. O sol estava já baixo quando Ian ouviu a grande voz a gritar, na selva. Reconheceu-a imediatamente, apesar do seu volume pouco humano, era a voz do seu amigo, a chamá-lo. No silêncio cheio de ecos, a vida da aldeia deteve-se. Até as crianças pararam de brincar, o único som que se ouviu foi o chorar de um bebê, assustado com o silêncio súbito. Todos os olhares se cravaram em Ian quando ele se dirigiu rapidamente à sua cabana e pegou na lança que estava perto da porta. A paliçada seria fechada em breve, contra os predadores noturnos, mas ele não hesitou e saiu para as sombras que começavam a alongar-se. Atravessava os portões quando aquela voz potente o chamou uma vez mais, e agora ela continha uma nota de urgência que atravessou nitidamente todas as barreiras da linguagem e da cultura. O gigante brilhante que falava com muitas vozes veio ao seu encontro num caminho perto da aldeia e fez-lhe sinal para o seguir. Não havia sinais de Bertrand. Percorreram quase uma milha antes de o avistarem, à distância, perto da beira do rio, a olhar para as águas escuras que se moviam lentamente. Voltou-se, quando Ian se aproximou, mas, por um momento, pareceu aperceber-se da sua presença. Depois fez um gesto ao homem brilhante, para que se afastasse, e este foi colocar-se à distância. Ian esperou. Era paciente e, embora não o pudesse expressar por palavras, sentia-se satisfeito. Quando estava com Bertrand, experimentava os primeiros sintomas daquela dedicação abnegada, totalmente irracional, que a sua raça só viria a alcançar ao fim de muitas eras. Era um quadro estranho. Dois homens, de pé, à beira do rio. Um deles envergava um uniforme justo ao corpo, equipado com minúsculos e complicados mecanismos. O outro vestia uma pele de animal e trazia na mão uma lança com ponta de sílex. Separavam-nos 10.000 gerações, 10.000 gerações e um incomensurável abismo espacial. Contudo, eram ambos humanos. Como deve ter feito muitas vezes na eternidade, a natureza tinha repetido um dos seus padrões básicos.
Então Bertrand começou a falar, enquanto andava de um lado para o outro, em passos rápidos, e na sua voz havia um tom de tristeza. Acabou tudo, Ian. Tive esperanças de que, com os nossos conhecimentos, pudéssemos arrancar-vos da barbárie numa dúzia de gerações, mas agora terão de sair sozinhos da selva, e talvez levem 1 milhão de anos a consegui-lo. Eu gostava de poder ficar aqui, mesmo nesta altura, mas Altman e Clindar falam de dever, e suponho que têm razão. Pouca coisa podemos fazer, mas o nosso mundo está a chamar-nos e não o devemos abandonar. Quem me dera que pudesses compreender-me, Ian. Gostava que percebesses o que estou a dizer-te. Vou deixar-te estes utensílios, descobrirás por ti próprio como usar alguns deles, embora seja igualmente provável que numa geração eles estejam perdidos ou esquecidos. Repara como esta lâmina corta, passarão eras antes que o teu mundo consiga fazer coisas destas. E guarda isto bem, quando ligares olha. Se o usares com economia, dar-te-á luz durante muitos anos, embora se acabe, mais cedo ou mais tarde. E quanto a estas outras coisas, vê se descobres como podes servir-te delas. Lá estão as primeiras estrelas, além, no Oriente. Olhas alguma vez para as estrelas, Ian? Quanto tempo passará antes que descubram o que elas são, e, nessa altura, que será de nós? Aquelas são estrelas, são as nossas pátrias, Ian, e não as podemos salvar. Muitos morreram já, em explosões tão gigantescas que não consigo imaginá-las melhor que tu. Dentro de 100.000 dos vossos anos, a luz dessas piras funerárias chegará ao vosso mundo e despertará a curiosidade das pessoas. Quem me dera poder avisar-vos contra os erros que cometemos, e que agora vão custar-nos tudo aquilo que alcançamos. É bom para o teu povo, Ian, que o vosso mundo se encontre aqui, na fronteira do universo. Podes escapar à destruição que nos aguarda. Um dia talvez, as vossas naves irão pesquisar entre as estrelas, como nós fizemos, e encontrarão as ruínas dos nossos mundos e perguntarão quem teríamos sido. Mas nunca saberão que nos encontramos aqui, junto do rio, quando a tua raça era ainda jovem. Aí vêm os meus amigos, não me dão mais tempo. Adeus, Ian, faz bom uso das coisas que te deixo. São os maiores tesouros do teu mundo. Ficou longo tempo junto das águas que se moviam suavemente, e penetrou na sua alma uma sensação de perda que nunca iria esquecer nem nunca iria entender. Depois, cuidadosa e reverentemente, recolheu as ofertas que Bertrand lhe tinha deixado. Algo enorme, algo que brilhava à luz das estrelas, surgiu a deslizar do céu. Não tocou a terra, deteve-se um pouco acima da superfície, e, num silêncio total, abriu-se um retângulo de luz no seu flanco. O gigante brilhante saiu da noite e entrou pela porta dourada. Bertrand o seguiu, parando por um momento no limiar para acenar a Ian. Depois a escuridão fechou-se de novo atrás dele. Tão rapidamente como o fumo se eleva do fogo, a nave acendeu. Quando já estava tão pequena que Ian pensou que poderia segurá-la com as suas mãos, pareceu-lhe que se esfumava numa longa linha de luz que subia em direção às estrelas. No céu vazio rebombou um trovão que ecoou sobre a terra adormecida, e Ian compreendeu finalmente que os deuses tinham partido e jamais voltariam. Ficou longo tempo junto das águas que se moviam suavemente, e penetrou na sua alma uma sensação de perda que nunca iria esquecer nem nunca iria entender. Depois, cuidadosa e reverentemente, recolheu as ofertas que Bertrand lhe tinha deixado. Sob a lua e a luz das estrelas, a figura solitária regressou à casa, através de uma terra sem nome. Por detrás dela, o rio corria mansamente para o mar,
serpenteando através das planícies férteis nas quais, mais de 1000 séculos depois, os descendentes de An iriam construir uma grande cidade, a que chamariam Babilônia.